A paz do Senhor, irmãos. Na oportunidade, queremos ler um versículo da Palavra de Deus para este dia. Eis aqui vos dou um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, versos 51 ao 53. A oração do dia diz o seguinte: Querido Deus, agradeço-lhe por eu poder me alegrar em todas as coisas, pois sei que eu passo neste corpo é meramente temporário. Toda dor, enfermidade e doença são apenas sinais de fraqueza desse corpo carnal. Mas fico feliz pela chegada a um momento em que esse corpo será eliminado e eu e todos os seus filhos assumiremos uma forma mais gloriosa. Em nome de Jesus, eu espero. Amém e amém. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração, salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. De bênçãos, ó, vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre os 10 mandamentos e vamos debruçar-nos sobre o terceiro mandamento, que está em Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos então recordar os mandamentos que já estudámos com aquele que estamos a estudar hoje. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro, não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, é muito importante recordar alguns dos principais fundamentos que estudámos nas semanas anteriores. Recordemo-los.
Os irmãos lembram-se que vimos como Jesus resumia de uma forma muito simples, mas totalmente correta os 10 mandamentos? Irmãos, pensem bem, será que se conseguem recordar qual era esse resumo? É que ele é de veras importante, por isso é tão importante que o recordemos. Quando estamos a fazer o estudo da lei dos 10 mandamentos, isso nos vai ajudar imenso à compreensão desses 10 mandamentos. Vamos encontrar esse resumo lá no livro de Mateus, em 22, 37 ao 39. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo que Jesus faz dos 10 mandamentos, e ele corresponde efetivamente ao que eles representam: amar a Deus totalmente, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com a plenitude da nossa alma e de todo o nosso pensamento, e amar o próximo como a nós mesmos. Reparem, irmãos, como este resumo é importante. Alguém duvida que, se cumprirmos isto que Jesus nos ensinou, cumpriremos fielmente e na íntegra os 10 mandamentos? É evidente que não. Cumprindo o que Jesus nos diz aqui, cumpriremos todos os 10 mandamentos. Ainda no capítulo da revisão da matéria dada, também vimos nas semanas anteriores que estamos a estudar a lei, e isso é importante para que possamos entendê-la e cumpri-la. E a primeira coisa que temos de saber, como vimos anteriormente, é que a lei representa a nossa liberdade. É claro que ela nos limita, mas limita-nos para garantir a nossa liberdade. Vimos que Deus não deu a liberdade aos judeus por recompensa de eles terem sido bons cumpridores. Deus não se virou para eles e disse: cumpri a lei e sereis livres. Deus primeiro libertou o povo, abriu o mar vermelho e garantiu a fuga deles, a saída da escravatura do Egito. E foi depois, como homens e povo totalmente liberto, que Deus entregou a lei, deu a lei a um povo livre. Conosco não é diferente. A lei é-nos dada depois de sermos livres, resgatados pelo sangue santo de Jesus derramado na cruz. Então, teremos de saber qual é o princípio. Não é: vamos obedecer à lei para Deus se compadecer de nós e nos dar as bênçãos. O princípio deve e tem de ser: obedecemos à lei porque amamos a Deus, obedecemos à lei porque Deus nos ama e nos entregou a bênção. Deus primeiro entrega a recompensa e só depois a lei. Debrucemo-nos agora neste mandamento: não invocarás o nome de Deus em vão. Vale a pena ler de novo. Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Podemos ver que neste mandamento, tal como no anterior, que estudámos a semana passada, existe uma proibição: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois da proibição, também como o mandamento estudado há uma semana, segue-se a sua explicação: porque o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Vamos então ver a questão da proibição. Precisamos saber o que significa tomar, e o mesmo é invocar, usar o santo nome de Deus em vão. Se os irmãos procurarem estudar e pesquisar na internet sobre esta questão, vão encontrar muitos teólogos e filósofos e suas correspondentes definições. Eu optei por trazer aqui para partilhar com vocês a definição do pensador puritano e filósofo inglês do século XVII, Matthew Henry, que resumiu em 4 pontos essenciais esse significado, e vale a pena mencioná-los. Primeiro, nós não estamos a usar o santo nome de Deus, não podemos usar o nome de Deus em vão, ou por outra, desculpem. Nós estamos a usar o santo nome de Deus em vão sempre que por hipocrisia professamos uma fé que não vivemos, quando a nossa boca profere uma coisa e nós praticamos outra. Então vamos exemplificar.
Sempre que nós pregamos, algumas vezes usando mesmo o púlpito de uma igreja, que devemos amar e perdoar o nosso irmão, ter conduta exemplar, mas depois nossas ações contradizem o que pregamos, ofendemos, humilhamos, desobedecemos às regras que defendemos como sendo corretas, infringimos leis que falamos que eram para serem cumpridas, enfim, sempre que pregamos o amor, mas em nossas ações cimentamos o ódio, estamos a invocar o santo nome de Deus em vão. E nos tempos atuais, infelizmente, não faltam para aí exemplos. As redes sociais estão cheias deles. São os que pregam esse amor cristão, no entanto, nas redes sociais, destilam ódio sobre adversários, sejam eles políticos ou outros, ou aqueles que xingam os adversários do clube para os portugueses, time para os brasileiros, oponente. Até mesmo nas igrejas, vemos muitos irmãos no meio dos cultos ou das missas mais ocupados em falar e fazer fofoca dos irmãos do que em estudar a palavra de Deus. Tudo isso é invocar o santo nome de Deus em vão. Outra, exalamos também o nome de Deus em vão quando, ao fazer uma promessa em que invocamos o nome do Senhor, depois a quebramos e não a cumprimos. Exemplifiquemos. Esta questão aqui parece-me clara. Se eu estou a prometer alguma coisa e digo prometo em nome de Deus e depois não cumpro o que prometi, estou a usar o nome do Senhor em vão. Também usamos o nome de Deus em vão quando o usamos de forma corriqueira e frequente. Exemplifiquemos. Irmãos, esta é uma coisa que todos nós inadvertidamente fazemos. E violamos o mandamento várias vezes ao dia. Como e quando? Quando usamos, por vezes por tudo e por nada e sem qualquer fundamento, sem qualquer razão, expressões como, por exemplo, ai Jesus, ó meu Deus, valha-nos Deus. Sempre que usamos estas expressões sem justificação, sem estarmos a orar e a clamar a Deus por algo que nos oprime e fere, sem motivo algum, as referimos apenas por referir, estamos a usar o nome de Deus em vão. Também usamos o nome de Deus em vão quando fazemos maus juízos ou mencionamos o nome de Deus perante coisas más. Exemplifiquemos. Um irmão que por algum motivo está magoado e tem alguma querela com outrem e usa o nome de Deus, está a usá-lo em vão. Por exemplo, um irmão que está brigado com o outro e diz: vais ver o que eu vou fazer contigo. Esse irmão está a usar o santo nome de Deus em vão, está a crer que Deus execute os maus pensamentos que traz dentro do seu coração, está tendo para com o irmão esses maus pensamentos. O mesmo quando invocamos o nome do Senhor para determinada vingança que ambicionamos ver se abater sobre o outro irmão. Vais ver que Deus vai te castigar. Vais ver o que Deus vai fazer contigo. Isso é usar o nome de Deus perante coisas más e em vão. Quando alguém está zangado com outrem e vê alguma coisa de ruim suceder a essa outrem, se regozija e diz: é bem feito, Deus não dorme. Também aí está a colocar coisas ruins que recaíram sobre o irmão, como se fosse Deus a satisfazer aqueles seus negros de pensamentos e desejos vingativos que traz dentro de si. Também aí está a usar o nome de Deus em vão. Na questão deste mandamento e da sua proibição, podemos considerar dois princípios fundamentais. O primeiro tem a ver com a excelência de Deus. Quando usamos ou invocamos o nome de Deus, temos de honrar a sua condição de excelência, a sua perfeição e a sua santidade. Temos de respeitar a excelência dessa santidade. Como tal, não podemos invocar o seu nome em vão. Isso justifica cabalmente a proibição. Qualquer coisa que digamos ou façamos tem de observar a excelência do nome de Deus. A seriedade dada ao nome de um homem
tem a ver com o contexto dos textos hebraicos, perante os quais, quando se pronunciava o nome de alguém, tinha de se refletir a seriedade e o caráter dessa pessoa. Quando pronunciamos o nome de Deus em vão, frivolamente, estamos a tornar frívola a própria natureza de Deus. Para quem desconhece o significado da palavra frívola, poderemos dizer que quando estamos a proferir o nome de Deus de forma inútil, estamos a tornar o nome de Deus tão inútil como o mau uso que fazemos dele. Observemos que, enquanto o segundo mandamento que estudámos na semana passada proíbe representações de Deus através das imagens, este terceiro mandamento também as proíbe essas mesmas representações, mas desta vez de forma verbal. Na forma verbal. Aqui já não é o que se pinta, desenha, esculpe que está em causa, mas sim aquilo que se diz. Não podemos dizer nada que vá contra o caráter de Deus, nada que negue a realidade de sua santidade e a perfeição do Senhor. Ainda que o não façamos intencionalmente, na prática, quando não temos cuidado e usamos o nome de Deus de qualquer forma, estamos a negar a santidade de Deus. Estamos a colocar o nome de Deus tão imperfeito como nós. Irmãos, recordemos o que dissemos nas semanas anteriores. O que está aqui em causa, os 10 mandamentos existem não por nós, mas por causa de Deus. O centro é Deus, não somos nós. Por isso, os mandamentos que nós podemos pensar que são demasiado rígidos, não o são. Não são porque eles não estão relacionados connosco, não é por nossa causa, mas sim por causa de Deus. O centro é Deus, não somos nós. O segundo princípio fundamental da proibição deste mandamento é que não podemos querer subordinar Deus aos nossos próprios interesses. Quando usamos o nome de Deus, colocando os nossos interesses pessoais acima do Senhor, quando queremos que os nossos interesses pessoais se sobreponham aos interesses do próprio Deus, é como se nós, as coisas criadas, quiséssemos colocar Deus, o Criador, sujeito aos nossos interesses e subordinado a nós. Uma das formas de usar o nome de Deus em vão é quando o usamos para obtermos a vantagem em nossos projetos pessoais, mesmo que sejam até projetos bons. Por vezes isso se verifica até dentro das igrejas, quando alguns pregadores, muitos até tendo sido criados dentro da igreja, pregam o Evangelho até o fazendo com emoção e mesmo espiritualidade, mas o fazem para obter suas realizações pessoais, se promoverem a si e não colocando Deus como o principal elemento das suas pregações. Ou seja, eles pregam Deus, pregam o amor de Deus, mas não querem Deus, querem apenas a sua promoção pessoal. Irmãos, debrucemos agora sobre a questão dos juramentos. Não sei se os brasileiros usam o mesmo ditado popular, mas para nós portugueses há um velho ditado que diz: quanto mais jura, mais mentes. Não é verdade. Eu não acho que seja verdade. Podemos constatar que há muitos irmãos que consideram que a Bíblia, através do próprio Jesus, condena o juramento e esses baseiam-se principalmente em Mateus 5,34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Na verdade, este versículo não pode ser interpretado como uma condenação de Jesus em relação aos juramentos. Jesus aqui está a condenar o mau uso feito pelos fariseus do juramento. A Bíblia está repleta, desde o Antigo ao Novo Testamento, de juramentos, muitos deles mesmo sendo incentivados. Logicamente, quem usa o nome de Deus num falso juramento, numa mentira, está a usar o nome de Deus em vão e é um pecado grave. Agora, quando juramos por algo verdadeiro e juramos por Deus, podemos mesmo considerar que estamos a louvar ao Senhor. Estamos a louvar a Deus porque estamos a chamá-lo como nossa testemunha. Se observarmos o que diz lá em Mateus 26, 23, constatamos que o próprio Jesus esteve envolvido num juramento e que nesse envolvimento validou os juramentos. Mateus 26, 23. Jesus, porém, guardava o silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
E nós sabemos qual foi a resposta de Jesus. Ele respondeu: se tu o dizes. Se Jesus condenasse efetiva e totalmente os juramentos, ele não teria sequer respondido. Ao responder, ele está validando a legitimidade do juramento. Agora, é necessário diferenciar os bons dos maus juramentos. Hoje, em Portugal, nos julgamentos, em todos os tribunais portugueses, já não é usado o hábito que antigamente esteve em vigor, em que as testemunhas tinham de jurar dizer a verdade e só a verdade perante a Bíblia. Em muitos atos políticos e sociais, o juramento ainda hoje está contido e está presente, até quando ministros e presidentes tomam posse. Aliás, se observarmos bem, o próprio casamento tem como base um juramento. Eu prometo honrar e ser fiel à minha esposa, ao meu esposo, e aqui, meus irmãos, temos de ter a consciência de que quem trai e maltrata não dignifica sua esposa ou seu esposo. Está a invocar o santo nome de Deus em vão, pois está a descumprir o juramento, a promessa efetuada não apenas perante os homens, mas em especial e acima de tudo perante Deus. E se desenganem aqueles que afirmam: isso a mim nem me afeta. É que eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo. Ainda que até o seja, se não liga, não faz carinho, não protege, não cuida, se xinga, ignora seu cônjuge, está a usar o santo nome de Deus em vão, pois está a quebrar e a faltar ao seu juramento. Ainda que não se esteja a mentir, o juramento também pode ser uma coisa má, significar usar o nome de Deus em vão quando o fazemos trivialmente. Por exemplo, quando no meio de uma discussão acerca de determinado jogo, Benfica Sporting, se usa o nome de Deus. Eu juro por Deus que é verdade. E, meus irmãos, eu nada tenho contra o futebol, pelo contrário. Assisto a muitos jogos, gosto de ver, mas não posso ligar o nome de Deus a coisas tão triviais como o futebol. Não é o futebol que é condenável, muito menos os esportes, como dizem os brasileiros, ou desporto para os portugueses. O que é condenável é a ligação que se dá do nome de Deus a essas coisas tão triviais. Irmãos, gostava de chamar a vossa atenção para o facto de este terceiro mandamento estar verdadeiramente interligado com a Bíblia, o Evangelho, e posso focar 3 momentos essenciais e principais que o provam e demonstram. Demonstram como ele se interliga particularmente com a salvação e nos ajuda a compreender essa mesma salvação. O primeiro mandamento tem a ver com a estreita relação entre este mandamento. O primeiro momento tem a ver com a estreita ligação entre este mandamento e a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Entre os evangélicos, esta oração tão importante, por vezes é muito pouco usada, o que eu particularmente acho errado, pois considero que ela é de extrema importância. Quem se lembra como ela começa? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Exatamente. Santificado seja o vosso nome. Esta oração santifica o nome de Deus. E é isso que este mandamento precisamente faz, quando nos proíbe de usar o nome de Deus em vão, exigindo que o santifiquemos. Quem usa o nome de Deus em vão não está só a descumprir o mandamento, mas se comporta como um verdadeiro tolo que não sabe, não conhece e não percebe nada de Deus. O segundo mandamento que demonstra a particular ligação o segundo momento que demonstra a particular ligação deste mandamento com a Bíblia e o Evangelho tem a ver com o facto de ele unir a nossa fé à nossa fala. Se eu tenho fé, eu não posso dizer nada que vá contra a santidade do nome de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conecta com ele pela nossa fé. Quanto mais eu estiver cheio do Espírito Santo, mais conectada está a minha fé com a minha língua. A minha língua é o reflexo da minha fé.
O objetivo não é que nos preocupemos em ter uma língua perfeita, mas sim fazer com que a nossa fé condicione a nossa língua, impedindo-a de dizer coisas contrárias à santidade de Deus. Por isso, quando cumprimos o terceiro mandamento, nos tornamos em pessoas mais completas. Por último, o terceiro momento que demonstra a ligação deste mandamento com o Evangelho tem a ver com a sua extrema ligação ao nono mandamento. Podemos até dizer que são gêmeos. O nono mandamento diz: não farás falso testemunho. E vemos aqui que a exigência deste terceiro mandamento em sermos cuidadosos com a forma como preferimos o nome santo de Deus é a mesma exigência que nos é exigida no nono mandamento em relação aos homens. Em ambos os casos, temos de honrar o bom nome. Neste caso particular, de Deus, e no outro, o dos homens. Para com ambos, temos de agir e falar de forma respeitosa. Irmãos, este mandamento nos convida a termos particular cuidado acerca dos nomes em geral e em particular do nome de todos os nomes, que, como é óbvio, é o nome de Deus, especialmente o de Nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem que tudo tem a ver com a nossa boca. O nome de Jesus é um nome que nós pronunciamos com a boca, mas é também essencialmente, especialmente um nome que nos alimenta. É o nome de Jesus Cristo que nos permite obedecer à lei, aos mandamentos que o próprio Deus nos entregou para cumprir. É através do nome de Cristo que aprendemos a obedecer às coisas que Jesus nos pediu e nos ensinou a fazer. Tentemos simplificar para que possam entender melhor a relevância da importância dos nomes. É como se Jesus chegasse junto de nós e dissesse: se vocês não forem cuidadosos acerca dos nomes das pessoas, não podem ser cuidadosos com as pessoas. Não podem ser cuidadosos com as pessoas se não cuidarem e não tratarem de forma cuidada os nomes delas. Temos de encarar este mandamento como um circuito, um código de honra. Uma honra ao Criador, que nos dá a lei, nos dá a salvação através da morte e morte na cruz do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a primeira norma deste código de honra. A segunda norma do código é a nossa resposta dada a essa lei que nos foi dada pelo Criador. E é uma resposta, só pode ser uma resposta em que honramos a santificação do nome de Deus. Finalmente, temos a restante norma, que é o facto de, a partir do cumprimento e aceitação das duas primeiras normas de conduta, estarmos em condições de honrarmos, dignificarmos os nomes das criaturas que somos todos nós, todas as pessoas. Atenção que esse código não nos está a pedir para mentir. Se nós conhecemos alguém que é o pior dos bandidos, não vamos, para cumprir o código e por sermos cristãos, mentir, dizer que esse alguém é uma boa pessoa. Isso não é cumprir o código, pelo contrário. Isso não é honrar o nome das pessoas, é desonrar o nome. É pela altíssima relevância e importância no nome de cada um de nós que a própria justiça nos dá o direito de processar quem atentar ao nosso bom nome. Recapitulemos. Em primeiro lugar, temos de honrar o nome de Deus. Quando santificamos o nome do Senhor, apercebemos-nos da sua extrema perfeição. E ao perceber essa perfeição de Deus, o Criador, vamos ser capazes de perceber a perfeição das criaturas que somos todos nós. Aqui os irmãos estarão a se perguntar: então o que é que ele está para ali a dizer? Então nós somos perfeitos? Como é que é? É claro que não. É evidente que todos nós estamos cheios de coisas erradas, defeitos, pecados contidos dentro de nós. O que eu estou a dizer é que quanto mais santificarmos o nome de Deus, mais capazes somos de ver que também estamos cheios de coisas boas. Temos dentro de nós minúsculas partículas da perfeição de Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Não somos perfeitos, não temos todas as partículas, mas temos algumas. E aprendemos a perceber essas coisas boas em nós e não apenas o que é mau.
em nós e especialmente nos nossos irmãos. E neste caso particular queria fazer um apelo a todos os irmãos. Tenham muito cuidado com o que encontram na internet, nas redes sociais, que hoje estão repletas de coisas que nos fazem não ver o lado bom de cada um e apenas nos atentarmos ao seu lado ruim. Essas coisas nos afastam da santificação do nome de Deus, nos afastam da capacidade de cumprir o código de honra e de cumprir este mandamento que estudamos hoje. Essas redes sociais estão repletas de coisas que nos levam a fazer juízos errados dos nossos irmãos. Para terminar, resta observarmos a explicação à proibição contida neste mandamento. E ela é muito simples. Se nós somos cristãos, afirmamos que conhecemos e amamos a Deus, então não podemos ser inocentes quando estamos a descumprir e a violar o mandamento. Quando nós não cumprimos este mandamento, quando invocamos o santo nome de Deus em vão, nós não somos inocentes, sabemos que estamos a fazê-lo. E é por isso que Deus não nos vai considerar inocentes quando nós invocamos o seu santo nome de Deus em vão. A paz do Senhor.